O que é a verdadeira salvação? Hoje em dia, a crítica mais frequente em relação à nossa religião é que, por tratar-se de uma instituição religiosa, ela está errada em empenhar-se na cura de doenças. Entretanto, se pensarmos bem, concluiremos que não há nada tão sem sentido como essa observação. Ela provém do pensamento inflexível dos críticos, para quem a religião deve ocupar-se apenas da salvação no âmbito espiritual, não cabendo a ela a parte material. Ainda, segundo esses críticos, a cura de doenças é uma questão material e, por esse motivo, ela não compete à religião. Categoricamente, excluem das atribuições religiosas a salvação material, limitando suas ações ao campo espiritual. Obviamente, o que eles imaginam como salvação espiritual consiste, em síntese, na resignação. Até hoje, a concepção da maioria das pessoas sobre religião é que, por ela não possuir força para salvar as pessoas do sofrimento no plano material, por falta de outro recurso, tenta ao menos diminuir esse sofrimento através da resignação. Se a religião excluir a matéria e preocupar-se unicamente com a solução das questões espirituais, na prática ela não promoverá a salvação. Isso pelo motivo de que é a crença na possibilidade da solução dos problemas materiais que nos permite obter, também espiritualmente, a verdadeira tranquilidade. Quando sentimos fome, por exemplo, só podemos ficar tranquilos se tivermos a certeza de que alguém nos trará comida. Se soubermos que ninguém o fará, é natural que fiquemos desesperados, temendo morrer de inanição. O mesmo se dá em relação a doenças, reveses da vida e outros problemas. O reconhecimento de que tudo isso pode ser solucionado através da fé é que nos dá a verdadeira tranquilidade. Dessa forma, é por meio da solução de ambas as questões, as materiais e as espirituais, que conseguiremos a salvação e alcançaremos o verdadeiro estado de paz interior. Sendo assim, a base da salvação material e espiritual é eliminar as doenças, tornando as pessoas sadias. Isso porque, por maior que seja a nossa fortuna ou a fartura de alimentos saborosos, provenientes do mar e da terra em nossas refeições, por mais honrarias e status que tenhamos, nada disso terá sentido se estivermos sofrendo com doenças. Por conseguinte, a primeira condição para a salvação da humanidade é, antes de mais nada, alcançar a saúde. Por essa ser a base da salvação, nossa religião tem como meta indivíduos e sociedade livres de doenças. Em 24 de dezembro de 1949. A ciência cria as superstições. Como de costume, os jornalistas têm taxado as novas religiões japonesas de falsas e supersticiosas. Eles insistem em afirmar que, aproveitando-se da situação caótica que o povo japonês passou a viver após a Segunda Guerra Mundial, essas religiões começaram a aparecer, confundindo ainda mais as pessoas e que isso é inaceitável. Eles ficam presos a isso e nem tentam descobrir as causas desse fenômeno. Definem que as novas religiões são todas falsas e supersticiosas, baseados apenas em boatos e em seu entendimento pessoal. Não podemos deixar de nos sentir decepcionados com a superficialidade da visão desses jornalistas. Por esse motivo, como um de nossos deveres, sentimos a necessidade de prestar-lhes um grande esclarecimento. Não queremos condenar totalmente essa atitude, pois, como a base de seu raciocínio é materialista, é natural que eles definam como superstição tudo aquilo que não veem. Se estivéssemos em seu lugar, obviamente, agiríamos da mesma forma. Negando-se, porém, a existência do invisível, como ficaria o mundo? Talvez o materialismo levasse a uma situação calamitosa. As relações de amizade e de amor, inclusive o relacionamento entre pais e filhos ou entre irmãos,
seriam definidas com base em cálculos de vantagens e desvantagens. A sociedade se tornaria fria como um cárcere de pedra, e nem mesmo eles haveriam de desejar tal situação. Vemos, pois, que o modo de pensar dos jornalistas a que nos referimos é limitado e sem profundidade. Analisemos a situação real do mundo em que vivemos. Talvez não se saiba, mas é considerável o número de pessoas supersticiosas entre a classe dos intelectuais que possuem formação de nível superior. Há tempos, li uma estatística sobre os diferentes tipos de superstições que existem em cada país, e a Alemanha, considerada uma das nações mais avançadas no ensino das ciências, acusava o maior número. Desse modo, notamos que a ocorrência de superstições é diretamente proporcional ao avanço da ciência. Sendo assim, qual seria a causa disso? Eis como interpretamos o fato. Durante longo tempo, recebemos, nas escolas, um ensino materialista, cujas bases são teóricas. Entretanto, quando terminamos os estudos e nos integramos à sociedade, encontramos uma realidade que não corresponde ao que aprendemos. Em consequência, a maioria das pessoas começa a ter dúvidas porque, quanto mais elas agem em conformidade com as teorias, piores são os resultados. Os mais inteligentes pensam, então, em buscar um novo saber sobre o mundo. Como não existe um local para estudar isso, começam a aprender sozinhos. Alguns se formam em pouco tempo, outros, todavia, levam muitos anos. Trata-se, na verdade, de um segundo aprendizado, praticamente o oposto do primeiro, que custou tanto sacrifício. Contudo, é um aprendizado prático e confiável, que traz resultados positivos se aplicado no dia a dia. Os mais bem capacitados tornam-se doutores nesse novo saber sobre o mundo. Tendo enfrentado tanto as amarguras quanto as alegrias da vida, tornam-se experts. Nesse momento, normalmente já adentraram a velhice e, por isso, muitos chegam ao final da vida sem alcançar o sucesso. No entanto, existem aqueles que se sobressaem, como o Sr. Yoshida, atual primeiro-ministro do Japão, pessoa vivida, cuja atitude reverente e notória habilidade política são manifestações desse saber sobre o mundo. Com essa explicação, penso que entenderam a causa das superstições. Em resumo, ao se colocar em prática os conhecimentos adquiridos na escola, tidos como absolutos, e ao ocorrer o fracasso, sobrevêm dúvidas. Nesse momento, torna-se muito fácil as pessoas ingressarem em religiões falsas e supersticiosas. Podemos dizer, entretanto, que nenhuma dessas religiões realmente esclarece as dúvidas. Desse modo, a culpa está no conhecimento, que se encontra distante da realidade. Por este princípio, não há como negar que um dos aspectos da educação científica contemporânea, na realidade, é a criação de superstições. Para finalizar, quero dizer que reconhecemos que, atualmente, as religiões falsas e supersticiosas são numerosas, como dizem os jornalistas, mas achamos errado generalizar, porque, sem dúvida, existem algumas às quais não cabem tais designações. Ora, definir como superstição aquilo que não o é também constitui uma espécie de superstição. Nesse sentido, gostaria de pedir aos jornalistas que continuem denunciando as religiões falsas e supersticiosas, mas que tomem cuidado para não taxarem com esses termos as que não o são, pois esse procedimento representa um obstáculo para o progresso da cultura. 30 de janeiro de 1950. Princípio do Jorei. Primeira parte. Creio que o princípio do Jorei é um assunto difícil para as pessoas da atualidade entenderem,
dada a limitação da educação que receberam. Isso é inevitável, uma vez que a educação atual está totalmente fundamentada no materialismo. Pensando bem, ao observarmos os feitos dos fundadores de diversas religiões, por meio de documentos escritos e da tradição oral, constatamos invariavelmente que eles realizaram milagres. Este fato é mais evidente nas grandes religiões. Por outro lado, pelo estágio cultural daquela época, o povo simplesmente se satisfazia com a religião quando esta concedia benefícios e milagres, sem mesmo procurar entender o conteúdo ou a teoria que a embasavam. Lamentavelmente, ainda hoje podemos imaginar que, se não tivesse sido crucificado, Jesus Cristo, aquele que mais milagres realizou, teria salvado uma grande parte da humanidade e sua doutrina estaria ainda mais difundida. Não obstante, seu tempo de atuação foi bastante curto, sem dúvidas em decorrência de a força de Satanás ter sido inegavelmente superior, dada a prematuridade do tempo no mundo espiritual. Esse tempo finalmente amadureceu e adveio a grande transição naquele mundo. Através da nossa intuição espiritual, podemos ver claramente que o poder de Satanás está enfraquecendo dia após dia. Através da revelação divina, foram-me esclarecidos todos os acontecimentos até hoje considerados mistérios no mundo. Assim, é-me possível distinguir o certo e o errado, explicar o fundamento do bem e do mal, corrigir o erro de todas as coisas. Em face da realidade atual, que pende apenas para o progresso da cultura material, definitivamente vou incrementar o avanço da cultura espiritual e, com o desenvolvimento integrado de ambas, fazer surgir o mundo ideal, o paraíso terrestre. Nesse sentido, elucidarei alguns fundamentos dos excelentes resultados alcançados pelos membros de nossa Igreja por meio de milagres surpreendentes. Diferentemente dos primórdios da civilização, ou ainda da época da cultura pouco desenvolvida, atualmente o ser humano não confia plenamente apenas na manifestação de milagres. Sem uma explicação teórica dos fatos, ele não se convence de jeito nenhum. Uma das causas da decadência das religiões tradicionais é que elas simplesmente negam a cultura material e não conseguem proporcionar aos seus seguidores as graças recebidas nesta vida. Vou explicar o princípio do Jorê, método pelo qual os fiéis da nossa Igreja manifestam milagres. Estende-se a mão em direção à pessoa enferma a certa distância. Tal ato faz com que doentes em estado grave melhorem rapidamente. Mesmo as dores mais fortes diminuem ou desaparecem em curto espaço de tempo. Portanto, só podemos dizer que se trata de milagre. Há inúmeros exemplos de fiéis recém-ingressos que conseguiram reverter o quadro de pacientes desenganados. Trata-se, pois, de uma questão completamente fora da lógica da visão materialista da atualidade. A medicina atual é o resultado de milhares de anos de estudos e de aperfeiçoamento constante de renomados estudiosos de vários países, e seus métodos terapêuticos são respeitados pela minúcia e sofisticação. Entretanto, não é exagero considerar como maravilha do século o fato de um indivíduo comum obter resultados notáveis ministrando jorê a doentes que não conseguiram restabelecer-se com o tratamento de especialistas formados à custa de elevadas despesas como estudos e pesquisas durante dezenas de anos. É realmente um fato que está além da razão. Todavia, é difícil para as pessoas aceitarem esses resultados só de ouvir falar. Ao contrário, acabam considerando-os como superstição ou insanidade, o que talvez seja uma reação natural. Afinal, trata-se de um grande acontecimento inédito na história. A declaração audaciosa de um mundo livre de doença, pobreza e conflito, feita pela nossa religião, não seria possível caso não tivéssemos absoluta certeza disso. Se não possuísse competência para tal,
ela estaria enganando o mundo e cometendo um delito imperdoável. No entanto, os milagres que citei, na verdade, para nós, não são milagres, pois possuem fundamentos sólidos e surgem porque devem surgir. Já que tudo isso está embasado em explicações científicas, vou escrever a respeito o mais detalhadamente possível. Segunda parte. Para explicar o princípio do Jorei, torna-se indispensável o conhecimento de um fato que passo a expor. Todas as coisas existentes no universo são constituídas não só de matéria, mas também de espírito, invisível aos nossos olhos. O ser humano, logicamente, é igualmente formado de espírito e corpo físico. Numa classificação sumária, o espírito é a essência do Sol, o corpo físico, as essências da Lua e da Terra. Em termos mais compreensíveis, o espírito é fogo, yang, masculino, frente, vertical e dia. O corpo, por sua vez, é água, yin, feminino, verso, horizontal e noite. A ciência, porém, não admite a existência do espírito, objetivando somente a matéria. E isto é que constitui o erro fundamental. Ora, se o ser humano fosse desprovido de espírito, não passaria de um simples objeto. Seria apenas uma matéria inanimada, como o pau e a pedra, sem vida e sem atividade mental. A razão do erro da ciência até hoje consiste em não compreender essa teoria tão simples. Para os cientistas, no espaço só existe o ar, nada mais. Todavia, a verdade é que além do ar, existe um número incalculável de elementos invisíveis. Lamentavelmente, a ciência ainda não progrediu a ponto de detectá-los. Por felicidade, eu descobri a existência desses elementos, tendo dado ao conhecimento obtido o nome de ciência espiritual. Com essa descoberta, evidentemente, iniciou-se a época em que as doenças, o maior sofrimento da humanidade, serão extintas. Tudo o que diz respeito a elas e permanecer obscuro até hoje foi elucidado. Portanto, podemos dizer que as pesquisas no campo da medicina, na forma como existem hoje, não serão mais necessárias. A seguir, vou mostrar a origem do aparecimento das doenças. Conforme eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria, que segue o princípio da dualidade. O fato dele estar vivo e movimentar-se é porque há a união e integração entre o espírito e a matéria, e o espírito movimenta a matéria. O espírito possui a mesma forma do corpo físico e dentro dele localiza-se a consciência, no centro da qual, por sua vez, está a alma. A ação dessa trilogia manifesta-se como vontade sonem. O espírito, que é invisível, ou seja, a vontade sonem, governa o corpo. Portanto, é como se o espírito fosse o chefe e a matéria o subordinado, isto é, o espírito rege a matéria. Dando um exemplo simples, quando uma pessoa movimenta os braços e as pernas, estes não se movem livremente por si próprios, mas sim obedecendo à vontade sonem da pessoa. Todas as partes do corpo, sem exceção, inclusive a boca, o nariz, os olhos, etc., mexem-se dessa forma. Até a doença obedece ao mesmo princípio. Para que possam entender bem, vou exemplificar com o furúnculo, do qual todo mundo tem experiência. O furúnculo surge como uma pequena protuberância e vai inchando gradualmente e tomando uma cor avermelhada. Normalmente, vem acompanhado de febre e a pessoa começa a sentir dores e coceiras no local. Esse fenômeno constitui uma atividade de eliminação das toxinas do corpo físico por ação fisiológica natural. As toxinas acumulam-se em determinada parte do corpo e são dissolvidas e liquefeitas pela febre, o que torna sua eliminação mais fácil. Este é o processo de recuperação natural. Para formar um orifício de saída, a pele fica muito fina e flácida.
Portanto, a coloração avermelhada é o sangue tóxico visível por entre a pele, que se tornou fina e transparente. Depois, um pequeno orifício se abre e o sangue tóxico com pus começa a sair imediatamente. Com sua eliminação, termina a purificação. A explicação acima diz respeito ao corpo físico. Contudo, em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? Ele apresenta uma espécie de nebulosidade do mesmo formato do furúnculo. Em outras palavras, nuvens espirituais. Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em determinado local e surge a ação eliminatória. Isso constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo. Assim sendo, no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico com pus através de perfuração ou incisão, mas isso é um grande erro, pois na maioria das vezes a intervenção é realizada antes que o sangue atinja suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo e, às vezes, a cicatrização torna-se demorada. Por esse mesmo motivo, a cicatrização da cirurgia de apêndice, por exemplo, pode levar anos. Um médico experiente aguarda o furúnculo amadurecer suficientemente para realizar a incisão. Este procedimento torna a cura completa mais rápida. Se desde o início a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento e esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente e deixar que o sangue tóxico com pus seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, um furúnculo perfurado prematuramente leva 1 mês para ser eliminado. O furúnculo maduro, que sofre uma intervenção, 10 dias. E o que segue o processo natural sem qualquer tratamento, 5. Todavia, o que incomoda é a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento até sua perfuração natural. E uma vez que, através da intervenção, pode livrar-se prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, estes cessam com o tratamento do jorei e a pessoa continua sem sentir dor até que o furúnculo se torne volumoso, com uma coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tóxico com pus. Diante de tal fato, todos ficam abismados. Vou falar a seguir sobre esse princípio misterioso. Há pouco referi-me ao princípio do espírito precede a matéria. Contudo, ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo do jorei é eliminar as nuvens espirituais. Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimular os nervos. Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir, explicarei o princípio pelo qual o jorei promove a eliminação das nuvens. Terceira parte. De acordo com o que disse anteriormente, se alguém indagar o que vem a ser a verdadeira natureza das nuvens espirituais, posso dizer que se trata de micro-organismos tóxicos que surgem em meio ao elemento água presente no corpo humano. Esses micro-organismos são partículas tão infinitesimais que certamente só poderão ser vistos em microscópios, capazes de ampliar as imagens milhões de vezes. Explicarei em detalhes a razão do surgimento desses micro-organismos em outra ocasião. Aqui, vou limitar-me a falar sobre o princípio que leva à extinção dos micro-organismos tóxicos, o método de extinção,
sem dúvida, é a força espiritual. Então, de que forma o jorei extingue as nuvens do espírito, ou seja, as toxinas através do poder da radiação do corpo humano? O elemento básico dessa radiação são as ondas de luz emanadas pelo elemento fogo, que é a verdadeira natureza da luz. O elemento constituinte dessas ondas é exatamente o oposto ao dos micro-organismos tóxicos surgidos no elemento água, que, em outras palavras, podem ser comparados ao bem e ao mal. As ondas de luz são constituídas por partículas infinitesimais de luz e sua energia possui uma extraordinária força de eliminação de micro-organismos tóxicos. Explicarei a verdadeira natureza dessas ondas. As partículas que as constituem são irradiadas por Deus e são a fonte das graças recebidas nesta vida, manifestadas através dos milagres realizados pelo jorei da nossa religião. Eu sabia que tanto os membros como as pessoas em geral estavam maravilhados e desejosos de conhecer o princípio do jorei. Da minha parte, também tinha grande vontade de elucidá-lo, mas, devido à prematuridade do tempo, não podia torná-lo público. Finalmente, chegou o momento em que se tornou imprescindível levá-lo ao conhecimento de todos. O método do jorei, que tenho empregado atualmente, consiste em outorgar às pessoas um papel onde está escrita a letra Hikari, que significa luz. Os efeitos se manifestam quando esse papel é colocado junto ao peito, como um objeto de proteção. Isso ocorre porque da letra Hikari se irradiam poderosas ondas de luz, que são transmitidas do corpo através do braço pela palma da mão de quem ministra o jorei. O mais adequado é ministrá-lo a uma distância de aproximadamente 30 centímetros até alguns metros. E por que motivo se irradiam ondas de luz da letra Hikari? Elas são emitidas do meu corpo e pelo elo espiritual transmitem-se instantaneamente à letra em questão. É muito semelhante às ondas de rádio. Se as ondas de luz são emitidas do meu corpo espiritual e propagadas através do elo espiritual, surge então a seguinte pergunta: que segredo existe em meu espírito? Quando compreenderem isto, a dúvida desaparecerá. No meu ventre há uma bola de luz que já foi vista por algumas pessoas e que normalmente mede uns 6 centímetros de diâmetro. A partir dela, ondas de luz irradiam-se infinitamente. E onde se encontra a fonte dessa bola de luz? Sua fonte é Nioi no Tama, de Kanzeon Bosatsu, que se encontra no mundo espiritual e da qual provém a luz infinita dirigida a mim. É o poder Kanon, também conhecido como poder incognoscível ou poder da inteligência sagrada. Corresponde ainda à bola de luz que Nyorin Kanon traz consigo. Quarta parte. Convém falar a respeito de Kanzeon Bosatsu. Dentre todos os Budas, sua imagem era raramente exposta ao público. Há nisso um profundo mistério divino, mas não posso divulgá-lo totalmente, pois ainda não chegou o momento. Pretendo fazê-lo tão logo Deus me permita. Assim, escreverei apenas sobre os mistérios cuja explicação é necessária para elucidar o jorei. Naturalmente, a atuação de Kanzeon existe desde a época da introdução do budismo no Japão, mas até há pouco tempo essa atuação se limitava à salvação do espírito. Evidentemente, por meio de orações, as pessoas conseguiam graças que, aliás, eram muito pouco significativas. A razão disso está no fato de que a luz era formada pela união dos elementos fogo e água, mas faltava o elemento terra. Como havia apenas 2 elementos constituintes, a força era insuficiente para a concessão de graças. Contudo, chegou a hora de uma grande mudança no mundo espiritual. É o momento do fim do mundo, o juízo final citado na Bíblia. Tornou-se necessária, portanto, uma poderosa e absoluta força de salvação. Esta é a força da atuação conjunta dos 3 elementos, fogo, água e terra.
A energia da Terra é o elemento básico da matéria e corresponde ao corpo humano. Ao passar pelo corpo, a luz é acrescida do elemento terra, e daí nasce a força da atuação conjunta dos três elementos, ou seja, o poder Kanon. Explicando de maneira mais clara, quando a luz emitida pela bola de Kanzeon Bosatsu passa pelo meu corpo, manifesta-se como poder Kanon, o qual, ao ser canalizado pelo corpo dos fiéis, torna-se força purificadora. Exemplificarei o que acabo de dizer. Desde a antiguidade, é sabido que orar diante da imagem de Kanzeon Bosatsu traz como benefício a eliminação das doenças e dos infortúnios. Contudo, o jorei ministrado pelos fiéis de nossa religião tem apresentado benefícios várias vezes maiores. Isso ocorre porque as ondas de luz emitidas pela imagem ou estátua de Kanzeon Bosatsu são constituídas apenas pela força dos elementos fogo e água. Nelas não está contida a força do corpo físico, que é essencial. Outra razão é a grande mudança do mundo espiritual, a qual eu sempre me refiro. Até meados de junho de 1931, no mundo espiritual, a quantidade do elemento água era maior e a do elemento fogo menor. A partir de então, este último começou a aumentar gradativamente. É verdade que a mudança já se havia iniciado dezenas de anos antes dessa data, mas o elemento fogo era demasiado rarefeito. Aqui vou explicar a respeito da intensidade da luz. Se a luz é forte, significa que há maior quantidade de elemento fogo. Isso assemelha-se às lâmpadas incandescentes. Quanto maior é a potência, maior é a quantidade de calor emitido. Outro exemplo é que, como existe uma massa de elemento fogo em meu ventre, as pessoas dizem que minha temperatura é bem mais alta que a das pessoas em geral. Praticamente todas as noites recebo massagem nos ombros e quem o faz diz que emana muito calor de mim. No inverno, sempre acabo tirando 1 ou 2 agasalhos. Se permaneço em um cômodo durante algum tempo, as pessoas acham que ele ficou aquecido e muitas vezes dou gargalhadas e digo que sirvo como substituto do aquecedor. Mesmo em dias de frio, costumo ficar 1 ou 2 horas só de pijama após o banho. Além disso, gosto especialmente de banhos mornos. É semelhante ao princípio do aumento de calor quando se joga água sobre o fogo e da maior intensidade do frio nos dias límpidos de inverno. Em 30 de maio de 1949. Práticas ascéticas. Desde a antiguidade, a fé e as práticas ascéticas são vistas pelas pessoas como se tivessem íntima relação entre si. As práticas ascéticas tiveram origem no brahmanismo, na antiga Índia. Antes do surgimento de Buda Sakyamuni, a maioria dos indianos professava o brahmanismo. A ascese de Bodhidharma, que permaneceu sentado diante de uma parede por 9 anos, representa isso. Rakan é a representação de monges praticando a ascese observada em pinturas e esculturas. Vemos, por exemplo, monges mantendo algo suspenso só com um braço ou permanecendo sentados na bifurcação de 2 galhos. A mais extrema delas é a prática do zazen, sobre uma tábua cheia de pregos. Devido às perfurações das nádegas, as dores são insuportáveis, mas sabe-se de ascetas que se mantêm anos seguidos na mesma posição. Eles acreditam que, perseverando em tais sofrimentos, conseguirão alcançar a sabedoria, ou melhor, se tornarão iluminados. É famosa a história de Bodhidharma, que após 9 anos de prática ascética, numa noite em que contemplava a lua cheia, repentinamente teve a nítida sensação de que o luar iluminou seu coração e intuiu a verdade. Segundo a lenda, Bodhidharma não tem pernas porque elas ficaram atrofiadas devido à prática do zazen durante tantos anos, sentado na mesma posição.
Dizem que ainda há muitos ascetas brahmanes na Índia, os quais chegam a operar milagres. A meditação do falecido Rabindranath Tagore, 1861-1941, nas profundezas de uma floresta, e o jejum feito diversas vezes por Mahatma Gandhi, 1869-1948, devem ser práticas ascéticas brahmanes. A ascese brahmane era amplamente praticada na época de Buda Sakyamuni. Não contendo sua compaixão diante de tamanho martírio, ele ensinou que qualquer pessoa poderia tornar-se um iluminado por meio da leitura dos sutras. Então, na época, comovido com esse ato de benevolência de Buda Sakyamuni, o povo indiano tornou-o alvo de adoração. Nesse sentido, quando budistas fazem práticas ascéticas, estão renegando essa benevolência. No Japão, ainda há um considerável número de religiosos que insistem nas asceses brahmanes, o que eu não concordo. Isto porque os fiéis da nossa igreja, sem fazer prática ascética de nenhuma espécie, conseguem atingir a iluminação, seguem o caminho correto e cumprem a missão e a vocação que lhes foram designadas por Deus. Em 25 de janeiro de 1949. Incêndio e jorei. São frequentes as experiências de fé de pessoas salvas de incêndio que, ao ministrarem jorei, a direção do vento mudou repentinamente no momento em que as chamas já estavam prestes a atingir sua casa. Isso se dá porque o incêndio é a ação purificadora por meio do fogo. Se há impurezas acumuladas na matéria, o espírito também está nublado. Em consequência disso, o fogo alastra-se com facilidade. Ao se ministrar jorei, porém, essas nuvens espirituais desaparecem, deixando de existir aquilo que deveria ser queimado. Por esse motivo, é natural que o fogo mude de direção. Para acabar com os incêndios, pois é preciso evitar o acúmulo de nuvens no espírito da matéria. Não há outro processo para exterminá-los radicalmente. Assim, o primeiro passo é entronizar a imagem da luz divina no lar e purificar o mundo espiritual da família. Nos últimos tempos, têm ocorrido incêndios em várias regiões, já que são muitas as casas destruídas pelo fogo. Embora se esteja construindo em grande escala, o atual problema da falta de moradia, obviamente, continua sem solução. E o incêndio não causa apenas danos materiais, mas também grandes danos psicológicos. Além disso, sabemos que é enorme o trabalho exigido até a recuperação, e não são pequenos os prejuízos acarretados pela interrupção dos negócios. Diante de tal situação, as autoridades competentes até estão dando o máximo de si, mas não alcançam os resultados esperados porque não conhecem as causas espirituais acima expostas. Para acabar definitivamente com os incêndios no Japão, bastaria que a maioria de seus habitantes se tornassem fiéis da nossa religião. Já que isso não deve verificar-se no momento, só resta utilizar métodos materiais de prevenção de incêndio e esperar, pois acredito que algum dia Deus tomará alguma providência. Em 20 de fevereiro de 1952. Ser amado por Deus. A essência da fé, em poucas palavras, é ser amado por Deus, isto é, ser do agrado de Deus. Então, surge a seguinte questão: que tipo de pessoa Deus ama? Antes de esclarecer isso, porém, existe algo que é preciso saber em relação à missão da nossa religião. O fim do mundo, ou juízo final, mencionado por Jesus Cristo, e a destruição da lei búdica, anunciada por Buda Sakyamuni, são fatos que estão prestes a ocorrer. Em relação a isso, divindades e Budas, com seu grande amor misericordioso, desejam que o maior número de pessoas consiga ultrapassar o momento crítico que o mundo vivenciará.
E como Deus fará isso? Naturalmente, Ele atuará por meio do ser humano, e acredito que fui escolhido para ser o responsável por esta grande missão. Uma vez que se trata de uma missão extraordinariamente grande, jamais vista ou ouvida, não consigo deixar de me perguntar se não seria pesada demais para uma pessoa comum como eu. No entanto, como essa missão me foi confiada pelo grandioso Deus, fiquei sem alternativa. No início, duvidei e até resisti, mas não tive como recusá-la. Deus me maneja livremente. Não foram poucas as vezes que ele me fez sentir alegrias extremas e também enfrentar situações de intenso sofrimento. Cada vez que isso ocorria, percebia que sua forma de atuar é profunda e misteriosa, causando-me uma indescritível sensação, um misto de alegria e gratidão que pode ser chamado de sabor da vida. É difícil expressar isso em palavras. Fico a pensar se mais alguém na face da Terra já teve tal sensação. Voltando ao assunto principal, o que se deve fazer para ser do agrado de Deus? Saber isso é essencial. Para ser do seu agrado, é preciso, antes de mais nada, procurar não fazer aquilo de que Deus não gosta. Ao contrário, deve se empenhar ao máximo naquilo que lhe agrada. Qualquer pessoa sensata sabe que Deus não gosta de ações que estejam em desacordo com o caminho, ou seja, mentir, fazer os outros sofrer, causar transtornos à sociedade, etc. Atualmente, é grande o número de pessoas que não se importam com o próximo e pensam apenas em si, manifestando isso em atos. E não há nada pior do que isso. Agindo assim, é impossível ser do agrado de Deus. Por tal motivo, cada um precisa saber se está sendo do agrado de Deus ou não. E como discernir isso? É algo extremamente simples, rápido e não dá trabalho. É possível sabê-lo de imediato. Explicarei a seguir. Quem não está no agrado de Deus geralmente comenta: para mim, nada dá certo. Sofro com problemas financeiros. Meu trabalho não vai bem. Ninguém confia em mim. As pessoas se afastam e minha saúde também não é boa. Realmente, não entendo por que as coisas não correm satisfatoriamente comigo, apesar de eu me empenhar tanto. Essa situação é porque a pessoa não está no agrado de Deus. Todavia, se ela estiver, o trabalho fluirá muito bem, inúmeras pessoas se aproximarão a ponto de ela não ter sossego e obterá recursos materiais em abundância. O mundo, então, se tornará um lugar muito agradável de se viver. Assim, creio que o leitor deve ter compreendido que a fé só passa a ter valor quando as pessoas se tornam felizes. Portanto, saibam que se apesar de professar a fé, a pessoa não alcançar a felicidade, é porque, infalivelmente, a causa reside em seu íntimo. Em 25 de maio de 1949. Toxinas urinárias. Segundo a tese de uma autoridade em medicina da Alemanha, a causa de todas as doenças é o ácido úrico. Creio que o ácido a que ele se referiu vem a ser a toxina urinária a que nos aludimos. Já mencionei várias vezes a facilidade com que as toxinas hereditárias tendem a se acumular em locais do corpo onde as atividades nervosas são mais exigidas. Uma vez que, durante seus vários afazeres, o ser humano força os quadris, as toxinas acumulam-se na região dos rins. Isso é observado com frequência nos praticantes de golfe. As toxinas acumuladas pressionam os rins, atrofiando-os. Por exemplo, se o rim normal elimina 10 unidades de urina, um rim atrofiado, dependendo do grau de atrofiamento, consegue eliminar 9, e uma unidade fica retida no organismo. Esse resíduo de urina constitui a toxina urinária, a qual, da mesma forma que as toxinas hereditárias e as medicamentosas,
tende a se acumular em locais de concentração nervosa, como na região dos rins e do abdômen, nos gânglios linfáticos da região das virilhas, do peritônio, dos ombros, enrijecimento, do pescoço, etc. O maior acúmulo de toxinas no lado esquerdo ou direito depende do maior atrofiamento de um dos rins em relação ao outro. As toxinas hereditárias são de quantidade limitada e as toxinas medicamentosas se restringem aos medicamentos utilizados. Já as toxinas urinárias, por serem produzidas ininterruptamente, são, em especial, um grande problema. Essas toxinas, com as toxinas medicamentosas e as hereditárias, são, de forma geral, a causa de todas as doenças. 1939. Elevação da temperatura corporal. A medicina tem elaborado várias teorias sobre a causa da elevação da temperatura corporal. Uma delas diz que, de maneira geral, existe o centro de elevação da temperatura no interior do cérebro, e que, quando ele é estimulado, a temperatura se eleva. Há também a teoria de que isto ocorre devido à movimentação dos braços e pernas, ou que se origina no fígado e nos rins. Dizem ainda que a temperatura do corpo humano se eleva devido à combustão dos alimentos ingeridos. Se esta teoria estiver correta, quando se adoece, a temperatura corporal se eleva porque a toxina da doença estimula esse centro. Então, qual é a natureza desse centro? Como e por qual razão a febre ocorre quando ele é estimulado? Creio que isso é algo impossível de ser explicado de maneira categórica. Afinal de contas, como já expliquei anteriormente, tal centro não existe. Consequentemente, o suposto estímulo por meio da toxina da doença também não faz nenhum sentido. Imagino que, como na maioria dos casos, quando a pessoa adoece, a cabeça fica com temperatura elevada e dolorida. Interpretou-se equivocadamente que existia um centro de elevação da temperatura no interior da cabeça. Por essa razão, é que recomendam resfriar a cabeça com gelo em caso de doença acompanhada de febre. Quanto à teoria da elevação da temperatura ser decorrente da movimentação dos braços e pernas, é uma dedução simplista do fato de que ela é provocada pelo movimento acrescido do processo de purificação gerado neste momento. No que diz respeito à elevação da temperatura se originar no fígado ou nos rins, penso que seja uma interpretação errônea, porque a maioria das pessoas possui binetsu nessa região, por conta da purificação das toxinas aí solidificadas. Relativamente à manutenção da temperatura corporal por meio da combustão dos alimentos, não há teoria mais absurda. Nada é mais inacreditável que a ideia do alimento ser queimado no interior do aparelho digestivo. Creio que tenham imaginado a temperatura corporal como algo semelhante a um aquecedor a lenha e a digestão do alimento como sendo a queima da lenha. Espero que leiam com a máxima atenção possível a explicação que darei a respeito da causa da febre, pois se trata de uma teoria inédita obtida por meio de minhas pesquisas. Tudo o que existe é composto de 3 elementos principais. O nascimento e o desenvolvimento de todas as coisas dependem da energia destes 3 elementos constituintes: o Sol, a Lua e a Terra. O Sol é a fonte do elemento fogo, a Lua, a fonte do elemento água, a Terra, a fonte do elemento terra. As energias do fogo, da água e da terra movem-se, cruzam-se e fundem-se nos sentidos vertical e horizontal.
Verticalmente, significa que do céu à terra há 3 níveis: o Sol, a Lua e a Terra. Isso pode ser claramente observado por ocasião de um eclipse solar. O céu é o mundo do fogo, cujo centro é o Sol. O espaço intermediário é o mundo da água, cujo centro é a Lua. O plano terrestre é o mundo da Terra, cujo centro é o globo terrestre. Horizontalmente, é o próprio ambiente terrestre em que nós, seres humanos, vivemos. Este mundo real é constituído de espaço e matéria. A existência da matéria é perceptível por meio dos 5 sentidos do homem, mas por um longo tempo o espaço foi considerado vazio. Com a evolução da cultura, nele se descobriu a existência do ar, que denomino provisoriamente de meio-matéria. Entretanto, nesse espaço em que até pouco se pensava existir apenas o ar, identifiquei a existência de mais um elemento. Denominei-o de Reiki, energia espiritual. Algumas religiões falam sobre o mundo espiritual, sobre o espírito de pessoas vivas e mortas, sobre encosto, etc. As setas e médiuns também se referem aos espíritos. Com a evolução da ciência espiritual nos Estados Unidos e na Europa, as pesquisas sobre o assunto têm se desenvolvido razoavelmente. As explanações contidas nas obras como Raymond, da autoria de Sir Oliver Joseph Lodge, 1851-1940, e registros de pesquisas sobre o mundo espiritual, do Dr. Ward, são dignas de confiança, mas diferem completamente do enfoque de minhas pesquisas. Por princípio, o elemento constituinte da matéria é a Terra. Qualquer pessoa sabe que toda matéria surge da Terra e a ela retorna. O elemento água, que é meio matéria, é liberado pela Lua e está impregnado no ar. O Reiki, entretanto, não é matéria nem meio matéria. É irradiado do Sol e é imaterial. Por esse motivo, sua existência até hoje não foi comprovada. Como já disse, a essência da matéria é a terra, a essência do ar é a água e a essência do Reiki é o fogo. Resumindo, a terra é matéria, a água é meio matéria, o fogo é imaterial. Da união desses 3 elementos surge a força. Cientificamente, quer dizer que os 3, como partículas atômicas infinitesimais, fundem-se e agem conjuntamente. Eis a realidade do universo. Portanto, a existência da umidade e a temperatura adequada para a sobrevivência das criaturas no espaço em que respiramos são decorrentes da fusão e harmonização do elemento fogo e do elemento água. Se o elemento fogo se reduzir a zero, restando apenas o elemento água, o universo ficará congelado instantaneamente. Ao contrário, se restar apenas o elemento fogo e o elemento água se reduzir a zero, haverá uma explosão e tudo desaparecerá. Os elementos fogo e água unem-se com o elemento terra, e dessa união produz-se a força que promove o nascimento e o desenvolvimento de todas as coisas. Por essa razão, o fogo, pela sua natureza, arde em sentido vertical, e a água corre em sentido horizontal. O fogo arde pela ação da água e a água se move pela ação do fogo. Desde a antiguidade, o ser humano é considerado um pequeno universo, e o princípio acima também se aplica ao corpo humano. Isto é, o fogo, a água e a terra correspondem, respectivamente, ao coração, ao pulmão e ao estômago.
O estômago digere o que é produzido pela terra. O pulmão absorve o elemento água. O coração, o elemento fogo. Sendo assim, podemos compreender por que esses órgãos desempenham um papel tão importante na constituição do corpo humano. Entretanto, até hoje, o coração é visto apenas como órgão bombeador do sangue, o qual, cheio de impurezas, é levado ao pulmão para ser purificado pelo oxigênio. Assim, ele é tido unicamente como órgão do sistema circulatório, pois se desconhece por completo a existência do elemento fogo. Como dissemos, o estômago recebe o elemento terra proveniente do alimento ingerido. O pulmão aspira o elemento água pela respiração e o coração absorve o elemento fogo pelos batimentos cardíacos. Portanto, a febre que sobrevém quando se adoece tem por finalidade dissolver as toxinas solidificadas na parte enferma e o calor necessário ao corpo, isto é, o elemento fogo é absorvido do mundo espiritual pelo coração. Isso quer dizer que os batimentos cardíacos são movimentos bombeadores por meio dos quais esse elemento é retirado do mundo espiritual. O aumento dos batimentos cardíacos, ou melhor, da pulsação, antes de surgir a febre, deve-se à aceleração da absorção do elemento fogo. Os calafrios que se tem na ocasião são motivados pelo desvio de calor necessário ao processo de purificação e, desse modo, provisoriamente, diminui-se a quantidade de calor que mantinha a temperatura do corpo. A diminuição da febre significa o fim do processo de dissolução das toxinas. Sendo assim, a temperatura do corpo é resultante da absorção incessante do elemento fogo do mundo espiritual, por meio do coração. O pulmão absorve continuamente, através da respiração, o elemento água do mundo atmosférico, e por essa razão, além do volume de líquido ingerido pela boca, a água existente no corpo humano também é absorvida, em grande parte, por intermédio dos pulmões. É por esse motivo que, tão logo a pessoa falece, imediatamente sua temperatura cai, o corpo fica gelado e perde a umidade, o sangue coagula e o cadáver começa a secar. Explicando melhor, com a morte, o espírito separa-se do corpo carnal e entra no mundo espiritual. Como desaparece o espírito, que é o elemento fogo, a parte líquida solidifica-se. Em outras palavras, o espírito retorna ao mundo espiritual, a parte líquida ao mundo atmosférico e o corpo carnal à terra. É preciso atentar para o seguinte: tanto os médicos como as pessoas em geral consideram a utilização do termômetro a maneira ideal de medir a temperatura corporal, mas, do meu ponto de vista, isso não é suficiente. O aumento da temperatura, na verdade, ocorre em um determinado local do corpo. As pessoas em geral pensam que ele ocorre no corpo inteiro, mas é um grande erro. Quando eu aplico tratamento a uma pessoa com febre alta, de cerca de 40 graus, como a origem da febre é a ação purificadora de um nódulo do tamanho da ponta do dedo, com a sua dissolução, a temperatura do corpo inteiro baixa de imediato. Quando o processo de purificação é mais intenso, todo o corpo esquenta. Caso o processo de purificação seja mais brando, o calor é localizado. Com exceção do entorno deste local, que naturalmente pode ser maior ou menor, não há aumento de temperatura. Consequentemente, o termômetro embaixo da axila indicará febre no caso de doença na região da axila,
de purificação de toxinas solidificadas na base do braço ou de neuralgia intercostal, por exemplo. Nesses casos, a virilha, a região dos rins e a região da cabeça não apresentam elevação de temperatura. Na realidade, há uma diferença entre a axila direita e a esquerda. Em casos especiais, há mesmo pessoas com uma diferença de meio grau. Sendo assim, medir a temperatura com termômetro não é o suficiente. Com o método de medir temperatura utilizado por mim, é possível identificar até Binetsu. Basta sentir a região com a palma da mão. Consigo identificar o mínimo aumento de temperatura com precisão. Naturalmente, para chegar a este nível, é necessário bastante treinamento, mas em geral, qualquer pessoa consegue o mesmo se praticar por cerca de 1 ano. Vou explicar o quanto é equivocado baixar a febre utilizando o método de resfriamento. A temperatura regular do corpo humano é de 36 a 37 graus centígrados, que é a temperatura adequada para seu funcionamento normal. Contudo, ao resfriá-lo e a temperatura chegar a 0 grau por causa do gelo, as funções da região tratada evidentemente ficarão comprometidas. O tratamento para febre alta que ocorre em doenças como derrame cerebral, pneumonia, tifo e outras consiste, invariavelmente, em resfriar a cabeça com gelo, o que provoca uma espécie de congelamento que, consequentemente, leva a uma isquemia que paralisa e prejudica o funcionamento do cérebro. Na maioria dos casos, a pessoa morre não por causa da doença, mas devido ao resfriamento. Conforme dito acima, o resfriamento por gelo não só traz resultados adversos, mas também interrompe radicalmente o processo de purificação. À vista disso, gostaria que fosse absolutamente abolido. Outro ponto importante é a reação causada pelos antitérmicos, algo que sequer é imaginado pelos especialistas e pessoas em geral. Após a utilização de antitérmicos de maneira constante por mais de 1 semana no combate a determinada doença, a reação começa a surgir pouco a pouco, em oposição à ação do antitérmico. Da mesma maneira que quando pressionamos algo, surge uma força contrária. Na mesma lógica, vemos que quanto maior a utilização de laxativos, maior a prisão de ventre. A utilização constante de diuréticos faz diminuir a quantidade de urina. Quando a temperatura se eleva, utilizam-se antitérmicos e, com isso, provoca-se uma elevação ainda maior. A temperatura de 37 graus sobe para 38 e assim vai até chegar a uma febre mais alta de 40 graus ou mais. Os médicos ficam em apuros e consideram como sendo uma febre de origem desconhecida. A febre persistente, vista nos pacientes com doenças pulmonares, se deve, na maioria dos casos, ao que foi explicado acima. Pode-se dizer que, por mais que não se tenha consciência dessa situação, é temível o fato de que os antitérmicos, usados para baixar a febre, contrariamente, acabam provocando ainda mais febre. Em 5 de outubro de 1943. Os 3 órgãos internos e o jorei. Creio que as funções orgânicas mais importantes para a vida do ser humano são desempenhadas pelo coração, pulmões e estômago. Como sempre venho expondo, tais funções são constituídas pelos 3 elementos principais: fogo, água e terra. Explicarei essas funções. Em síntese, o coração, os pulmões e o estômago correspondem, respectivamente, a esses 3 elementos, pois o coração exerce a função de absorver o elemento fogo,
os pulmões, o elemento água, o estômago, o elemento terra. Contudo, a explicação dada pela medicina até agora era bastante superficial. Segundo ela, o sangue turvo é purificado pelo oxigênio absorvido pelos pulmões, mas é óbvio que essa explicação não atinge a essência da questão. Vou dar uma explicação baseada na medicina revelada por Deus, e para isso, devo começar pela realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma existência que não é percebida pelos 5 sentidos e assemelha-se ao nada. Todavia, na verdade, ele é a origem de todas as coisas. Sem essa compreensão, é impossível apreender sua verdadeira constituição. Costumo me referir ao princípio do fogo arder devido à água e ao da água se mover pela ação do fogo. Esse princípio constitui justamente a chave para a solução de tudo. Como premissa para conhecer o invisível mundo espiritual, começarei discorrendo a respeito do mundo atmosférico. O que a ciência chama de oxigênio trata-se da essência do fogo. O hidrogênio é a essência da água e o nitrogênio é a essência da terra. Esses 3 elementos trabalham em conjunto, constituindo a natureza de tudo o que existe no universo. Se tanto o calor intenso como o frio rigoroso e o clima ameno são apropriados à manutenção da vida, devemos isso à interação extremamente misteriosa desses 3 elementos. Se, hipoteticamente, fosse possível eliminar o elemento água do nosso planeta, ocorreria uma explosão imediata. Se excluísse o elemento fogo, tudo se congelaria em um instante. Se o elemento terra desaparecesse, tudo se desintegraria instantaneamente. Esta é a verdade. Raciocinando nesses termos, poderão compreender o sentido mais elementar das funções do coração, dos pulmões e do estômago. O coração absorve o elemento fogo do mundo espiritual por meio da pulsação. Da mesma forma, os pulmões absorvem o elemento água pela respiração. O estômago absorve o elemento terra pela digestão dos alimentos. Aprofundemos este princípio. Para dissolver as toxinas solidificadas, que são a origem de todas as doenças, necessita-se de calor. A dissolução é a primeira atividade do processo de purificação e é interpretado como um sintoma da doença. A febre alta que surge nessa ocasião é devido à necessidade de calor em grande quantidade para dissolver as toxinas e para absorvê-lo, a pulsação da pessoa torna-se acelerada. O calafrio é devido à concentração do calor no local enfermo e à diminuição momentânea da temperatura em outras partes do corpo. Da mesma maneira, a respiração se acelera para estimular a atividade do coração e evitar o ressecamento do corpo. Por esse motivo, os pulmões absorvem o elemento água em grande quantidade. A origem do elemento fogo é a energia irradiada pelo Sol, a do elemento água pela Lua, a do elemento terra pelo planeta Terra. É claro que, dos 3 órgãos que citamos, o mais importante é o coração, pois ele faz funcionar os pulmões, que por sua vez fazem o estômago funcionar. Pensem bem, mesmo que falte alimento ao estômago, não há risco imediato de vida. No caso dos pulmões, consegue-se ainda manter a vida sem respirar por alguns minutos. Porém, se o coração parar, não se resiste mais do que alguns segundos. Isso fica claro por ocasião da morte, que a medicina atribuiu invariavelmente à parada cardíaca, nada falando sobre os pulmões ou o estômago. No momento da morte, em primeiro lugar, cessa a atividade do coração. Logo em seguida, o espírito, que é o elemento fogo,
que até então ocupava o corpo abandona este, que perde o calor. Logicamente, isso ocorre porque o espírito retorna ao mundo espiritual. Quando os pulmões param de funcionar, o elemento água, existente no interior do corpo, retorna ao mundo atmosférico e o corpo começa a secar. Com a paralisação das funções do estômago, a ingestão de alimentos torna-se impossível e começa o processo de endurecimento do corpo. Tudo isso respalda a teoria que expus acima. Uma vez que o corpo humano é formado pelos elementos fogo, água e terra, o mais coerente é que o método de erradicação das doenças seja baseado na força do trabalho conjunto desses três elementos. Isso constitui o princípio do jorei da nossa religião, o qual explicarei agora. O jorei provém do poder Kannon. Este poder é a luz transmitida por Kanzeon Bosatsu, uma luz espiritual invisível aos olhos humanos. Já a luz visível, como a do sol, a das lâmpadas, a do fogo, etc., é o corpo da luz. A natureza da luz é resultante da combinação do fogo e da água, ou seja, é formada pelos elementos fogo e água. E a força da luz será mais intensa quanto maior for a quantidade do elemento fogo. Todavia, a força da luz, constituída apenas por esses dois elementos, ainda é insuficiente, tornando-se necessário o elemento terra. Com a adição deste, ocorre a manifestação plena da força da luz, proveniente do trabalho conjunto dos três elementos, que se torna um poder de cura extraordinário. As ondas dessa luz atravessam o corpo, extinguindo as impurezas do espírito, e isso se reflete no corpo físico na forma de cura. Na prática, como se faz isso? De acordo com o que sempre explico, guarda-se no peito uma folha de papel dobrada em que está escrita a letra Hikari, ou seja, luz. Quando eu escrevo essa letra, a energia das ondas de luz é transmitida por intermédio do meu braço para o pincel e deste para o papel, ficando impregnada de forma concentrada nesta letra. Como é algo difícil de explicar, por ora, vou usar o termo concentrada. Assim, a palavra Hikari está ligada por elos espirituais com a fonte da luz, situada dentro do meu corpo, que fornece ondas de luz incessantemente. É claro que a atividade do elo espiritual que me liga a Kanzeon Bosatsu ocorre de maneira idêntica, e dele me são transmitidas ilimitadamente as ondas de luz para a salvação da humanidade. Sendo assim, uma vez que o corpo humano é formado pelos elementos fogo, água e terra, podemos afirmar que o método de cura das doenças, baseado na força desses três elementos, constitui a própria verdade. É evidente, portanto, que se consiga manifestar um poder de cura jamais visto antes. Apesar da explicação deste princípio ser extremamente difícil, acredito que os leitores tenham conseguido entender esse conceito até certo ponto. Em 6 de agosto de 1949. Teoria sobre os efeitos contrários. Ao observar as pessoas em geral, há aquelas que não obtêm resultados satisfatórios naquilo que executam com esforço ou naquilo que realizam acreditando que seja um bem. Isto ocorre porque desconhecem totalmente a teoria dos efeitos contrários, ou melhor, falta-lhes discernimento a respeito daquilo que vai além da razão. Vou explicar a respeito disso. Aquele que ler e entender essa teoria poderá obter um ganho inesperado. Apresentarei alguns exemplos. O fato a seguir tem se passado com frequência entre os fiéis que estão na posição de ministro. Baseado no pensamento de se valorizar, eles tentam mostrar-se mais elevados
mais importantes do que realmente são. Contudo, ao manifestarem seu verdadeiro interior, pelo contrário, deixam de ser vistos como importantes. Por essa razão, aqueles que mantêm uma atitude moderada e se sentem satisfeitos em ser modestos, ao contrário, passam a ser vistos como pessoas dignas de consideração. Existem também os que gostam de contar seus sucessos, o que desagrada aos ouvintes. A exibição é condenável. Quem expõe os fatos tal qual eles se apresentam granjeia maior simpatia, e seu modo moderado de falar o enobrece perante o ouvinte. Ao ajudar alguém, deve-se evitar falar como se estivesse vendendo favores, pois isso só serve para diminuir o apreço das pessoas. Conforme vemos pelos exemplos acima, em tudo há os efeitos contrários. Por essa razão, devem levar em consideração essa realidade, pois assim procedendo, o resultado será, em geral, melhor do que se esperava. Certa vez, cedi à insistência de um visitante a quem vinha evitando e concedi-lhe uma entrevista. Ele perguntou-me: qual é o Deus da Igreja Messiânica Mundial? Ignoro-o completamente, respondi. Então, ele tornou a interrogar-me. Meixo-sama, o senhor prevê todos os acontecimentos, não é? Eu nada sei, porque não sou Deus, disse-lhe. Parece-me que ele se decepcionou e nunca mais voltou. Da mesma forma, nas ocasiões em que desejo comprar um terreno e a pessoa quer vendê-lo, pergunto-lhe o preço. Querendo tirar proveito, diz um preço bem alto. Então, não demonstro qualquer interesse e fico aguardando. Dias depois, ela vem à minha procura toda ansiosa. Aí, informo-lhe que não quero mais adquirir o terreno. A pessoa acredita no que eu disse e passa a me oferecer um preço mais acessível. Outrora, apareciam muitas pessoas que queriam me enganar e extorquir dinheiro. Nessas ocasiões, antes que tocassem no assunto, eu lhes indagava se não conheciam alguém que pudesse emprestar-me dinheiro, porque eu estava muito necessitado. Então, elas acabavam se retirando, sem mencionar o motivo que as trouxera até mim. Há igualmente ocasiões em que, ao ver uma pessoa que tem qualidades e que futuramente poderá ser útil, intencionalmente trato-a com frieza. Nesse momento, ao invés de se tornar desinteressada e negligente, ela passa a mostrar empenho ainda maior e a realizar ótimos trabalhos. É justamente essa pessoa confiável que eu procuro utilizar em uma posição importante. Muitos outros exemplos poderiam ser citados, mas ressalto que considerar a teoria dos efeitos contrários é de grande utilidade a todos. Jornal Eico, número 124, em 3 de outubro de 1951. O malfeitor é doente. O título acima suscitará dúvidas entre as pessoas, pois há muitos malfeitores com aparência sã. Aliás, entre estes é até maior o número de indivíduos aparentemente saudáveis. Entretanto, isso se limita à visão superficial. A parte espiritual, ou seja, seu interior, encontra-se verdadeiramente doente. Em outras palavras, as pessoas más são influenciadas por espíritos malignos que acabam dominando grande parte do seu espírito, ou seja, isolam o espírito protetor primordial e afastam o espírito protetor guardião. Assim, o espírito maligno assume o protagonismo e age a seu bel prazer, como se fosse a própria pessoa. Sem dúvida, os referidos espíritos malignos podem ser espíritos de raposa, de texugo, de dragão ou de outros animais. Portanto, seus atos não diferem muito daqueles praticados pelos mesmos. Nessas condições, sem nenhum constrangimento e com toda a naturalidade, realizam com prazer
atos impiedosos e cruéis que uma pessoa jamais faria. A diferença entre eles e o ser humano é tão grande que não se consegue imaginá-la com base no senso comum. Conforme tenho ensinado, desde o seu nascimento, o ser humano possui o espírito protetor secundário, de natureza animal. Deus permite sua existência por ser indispensável à sobrevivência humana e porque os desejos físicos são necessários. Entretanto, analisando o malfeitor, constatamos a atuação de dois tipos de espírito animal. Podem ser casos de possessão de outro espírito animal ou de demonstração da animalidade do espírito protetor secundário, a que já nos referimos. Por que isso se verifica dessa forma? Ao surgirem nuvens no espírito da pessoa, e à medida que aquelas vão se tornando densas, o espírito animal correspondente passa a influenciá-la. Nesse caso, o espírito protetor primordial acaba perdendo para o espírito animal, que passa a agir a seu bel prazer por meio desse corpo. A pessoa má possui nuvens espirituais, que são a causa do sangue se tornar turvo. Dessa maneira, algum dia, infalivelmente, sobrevirá uma intensa ação purificadora. Nessa ocasião, a pessoa passará pelo sofrimento proporcional à quantidade de máculas, e estas serão a causa de eventual desgraça, doença e demais infelicidades. É interessante. Ouve-se com frequência que, por pouco que seja, quando um grande criminoso se põe a refletir, levado pela piedade, o crime cometido é descoberto logo após e ele acaba sendo detido. Isto se dá por causa da purificação. O ditado: enquanto o bandido obtém êxito na prática de seus crimes, ninguém consegue detê-lo. Porém, quando chegar o tempo certo, ele certamente receberá o castigo divino. Refere-se a isso. Afinal, quando se acumulam nuvens no espírito, elas são purificadas por meio do sofrimento, graças à lei dos céus. Observando-se dessa maneira, do nosso ponto de vista, a causa que leva o ser humano a se tornar mal encontra-se nas nuvens do seu espírito. Portanto, isso significa que ele é um autêntico doente. Evidentemente, quanto mais perverso for o criminoso, mais rigorosa será a ação purificadora, e o sofrimento também será maior, fazendo com que ele se torne um doente com problemas de saúde muito sérios. As nuvens espirituais surgem no espírito por falta de força, isto é, por ausência de luz no espírito protetor primordial. Portanto, para livrar-se dessa situação, a pessoa precisa contar com o apoio da religião. Quando ela ingressa na fé e se mantém voltada para Deus, a luz divina penetrará em sua alma por intermédio do elo espiritual. Com o aumento dessa luz, as nuvens se reduzirão e o espírito animal intruso, apavorado, acaba abandonando imediatamente sua vítima. Já o espírito protetor secundário, presente desde o início, se retrai e fica impossibilitado de praticar o mal. Pelo exposto, creio que puderam entender que quem não reverencia a Deus, a qualquer hora ou momento e por alguma razão, está sujeito ao perigo de se transformar em um ser humano mau. Por esse motivo, podemos dizer que os indivíduos sem fé são elementos perigosos. Pela explicação acima, acredito que puderam compreender que na sociedade atual o número desses elementos é elevado e, por conseguinte, não se observa uma redução do mal social. Na atualidade, por mais que um ser humano seja bom, ele não o será autenticamente enquanto não abraçar uma fé. Isto porque ele não passa de uma pessoa boa que possui traços malévolos. Por consequência, em absoluto, podemos nos descuidar ao nos relacionar com pessoas assim. Desde os tempos antigos, dizem que ao vermos uma pessoa,
devemos desconfiar dela, mas isso deve ser uma referência a alguém que não possui fé. Pelo fato de as pessoas eminentes e de as autoridades da atualidade não compreenderem em absoluto essa simples verdade, negam sumariamente a religião e procuram exterminar o mal, confiando apenas na lei humana. Assim, poderão compreender o quanto elas estão equivocadas. Jornal Eico, número 131, em 21 de novembro de 1951. A origem dos males sociais. Falarei a respeito dos males sociais que atualmente constituem um dos maiores problemas do Japão. Antes, porém, é necessário analisar os meios empregados pelos intelectuais e pelos governantes para resolvê-los. Os governantes têm exercido o controle social, tornando as leis cada vez mais rigorosas, mas, obviamente, isso não atinge a essência do problema. Os malfeitores se dedicam a se esquivar delas com habilidade. Buscando alguma brecha nas malhas da lei, logo tentam rompê-las quando a encontram. Por sua vez, as autoridades, para impedir essa ação, procuram estreitar cada vez mais essas malhas. É realmente uma competição das inteligências do bem e do mal. Quando ouvimos falar de violadores da justiça, geralmente somos levados a pensar nos elementos com antecedentes criminais, nos delinquentes, nos chefes de quadrilha. Na realidade, estes não se limitam a pessoas da classe inferior. Nesse grupo de infratores da lei, enquadram-se pessoas da camada superior, desde ministros de Estado, passando por políticos de carreira, representantes do povo, oficiais do governo e até mesmo empresários de renome. Assim, podemos dizer que são poucas as pessoas que não cometem contravenções. Dizem que criminosos, cujos casos se tornaram públicos, são apenas uma parte e que os detidos não tiveram sorte. Dessa maneira, observa-se que o número de transgressores que não são descobertos é realmente grande. Quando analisamos mais profundamente esses criminosos, podemos afirmar que eles não temem a punição. Não reconhecem que constitui ato vergonhoso causar prejuízos ao país, danos à sociedade e sofrimento aos outros. Eles sabem censurar os outros, mas não a si mesmos. Temos ouvido com frequência que, atualmente, enquanto o povo sofre sob a pressão dos impostos, são muitos os funcionários públicos que realizam festas e caem na farra. Se a pessoa não se arrepender de suas ações desonestas, não sentir vergonha dos atos imorais que comete e nem sentir pena ao fazer os outros sofrer, significa que ela já perdeu seu valor como ser humano. Por mais que pregue sua teoria de forma maravilhosa e se orgulhe de seu intelecto, só isso não lhe confere relevância como tal. É simplesmente um homem matéria, desprovido de alma. Atualmente, por haver pessoas desse tipo em excesso, o mal social se alastra e o mundo apresenta-se claramente em estado infernal. Em suma, podemos dizer que todo o Japão se assemelha a um doente em estado grave. Qual será o motivo de ocorrência de fatos tão lamentáveis? Indubitavelmente, eles são consequência da educação materialista, de que tanto temos falado. Portanto, não é difícil exterminar totalmente o mal social. Basta que o pensamento materialista seja destruído. De que maneira? Obviamente, por meio da educação espiritualista, que faz reconhecer a existência de Deus. Trata-se, pois, de fazer com que as pessoas acreditem na existência do espírito e do mundo espiritual. Esta é a valiosa missão da religião. No entanto, é impossível fazer com que as pessoas reconheçam a existência de Deus e do espírito simplesmente discorrendo sobre princípios religiosos, proferindo sermões e entoando preces. É necessário manifestar, de fato,
os milagres e fazer com que as pessoas obtenham graças nesta vida. Não há, em absoluto, outro meio para abolir o pensamento materialista. Jornal Ricari, número 9, em 14 de maio de 1949.